Olá pessoal, eu sou o Pedro Pellegrino e está começando mais um episódio de Portas Abertas. E hoje eu vou mostrar para vocês como construir esse verdadeiro paraíso que é esse resort onde a gente está. Para me acompanhar na gravação de hoje, estou aqui com o Ricardo Botelho, sócio proprietário da West Impulse, que está bastante presente nesse projeto. Fala, Pedro, é um privilégio sempre estar acompanhando você nas obras. Essa obra é uma obra diferenciada, envolve muito paisagismo, ou seja, a nossa pedra realmente está ambientada como a gente gostaria. Então, curte aí, acompanha esse episódio. E agora eu vou apresentar a profissional responsável por esse projeto de paisagismo que deu, assim, deixou maravilhoso isso daqui. Com vocês, Maria Paula Orlando. Tudo bom? Tudo bem, Pedro? Maria, muito prazer. Obrigado. Muito obrigado por você ceder. O prazer é todo nosso. Assim. E conta um pouquinho pra gente, Maria Paula. Assim, quando a gente tá falando de uma casa, eu entendo como é que é o briefing inicial, né? Uma casa funciona da forma. E um projeto como esse? O que os proprietários falaram pra você chegar nesse resultado? Qual foi o briefing inicial? Olha, eu acho que aqui, né, em especial esse trabalho, a gente teve um trabalho realmente bastante coeso, uma parceria muito boa com os proprietários, porque, primeiro de tudo, eles adoram planta, adoram natureza. E o hotel está imerso na natureza, né? Assim, toda a área do hotel, se a gente anda, independente do que foi feito aqui, ele está abraçado. Eu falo que a natureza abraça ele, né? Então, a gente, logicamente, seguiu muito essa tendência de vegetação que vai bem na região, vegetação, algumas que já estavam aqui em outros lugares e que vão muito bem, tá? Então, a gente veio trabalhando pontos focais, plantas coloridas, algumas plantas que a gente tem que a gente consegue focar e, de alguma maneira, chama atenção. Plantas com sombra, os coqueiros que trazem essa ideia da praia, né, da natureza, do resort. Então a gente veio trazendo toda essa ideia, né? E como é que funciona? Assim, eu entendo que um resort tem uma série de questões, a gente até conversou um pouquinho antes, tratamento de água, tudo mais, muita gente passando por aqui. Como é que funciona na seleção das plantas que vão ser colocadas aqui? Tá. Na verdade, aqui, assim, são plantas que tem uma... A gente trabalha com muita folhagem, né? Então a gente vê plantas mais tropicais, que eu acho que tem tudo a ver com esse universo do resort, das piscinas, da ideia de praia, né? Então só que eu falo que é primordial uma manutenção, né? Primeiro a execução, uma boa execução, um planejamento. Esse hotel ele tem irrigação, ele teve uma ótima execução e ele tem um pessoal de mão de obra que cuida, né? Então aqui os proprietários ficam em cima, eles curtem andar. Então a gente vem aqui e a gente caminha, olha, aqui tá faltando, o que você acha? Vamos mudar, vamos tirar, vamos colocar. Mas eles estão sempre muito focados no hotel, assim, é apaixonante mesmo, né? E eu acho que essa parte de água, né? Então assim, todo hotel é irrigado. E para acontecer isso, que eu falo que é o principal, planejamento, né? O que a gente estava conversando com o Sérgio há pouco tempo, que é o proprietário daqui. Teve um planejamento, então a contratação do nosso escritório foi em projeto primeiro. Então, a partir daí, você tem as jardineiras que se interliga, passagem de irrigação. A irrigação tem que ser feita, tem que prever passagem, né? A parte de iluminação também. Então, um hotel, um resort, ele funciona à noite. Então, a gente tem que pensar bem nessa parte de iluminação da vegetação. Junto, sabe, ou quase junto com os demais projetos, isso é fantástico, né? Então, mérito até porque eu acho que o paisagismo também tem envolvimento na questão dos acessos, sim, né? Sim. Da onde as pessoas vão circular, vão ficar, criar aqueles ambientes, né? Do paisagismo, a gente está vendo os bangalôs aí, sim. Área de contemplação, né? Sim, muito, muito legal. Eu acho assim que é muito importante. Tem alguns projetos que nosso escritório participa dessa parte de desenvolvimento
das pérgolas, dos espaços. Outros, elas já estão definidas, que até foi o caso desse projeto, ela já estava previamente definida, mas a gente sempre vem discutindo assim, o tamanho, a jardineira, se de repente a gente precisa aumentar um pouco por conta de uma planta, de um torrão, de uma raiz. Então, o legal, né, o importante da gente pegar um projeto no início é que a gente consegue, eu falo assim, o papel fala tudo, né? A gente consegue quebrar no papel, sabe? Sugerir no papel, e aí vem essa parte do jardim concebido. Aí a gente vem andando, às vezes, algumas plantas, a gente estava falando isso, algumas plantas, alguns cantinhos, que o cloro, que o tratamento da água pode interferir, né, no desenvolvimento da planta, né? Então, eu acho que daí é o processo da gente estar acompanhando e avaliar se vale a pena trocar ou, de repente, a gente trabalhar com a tematização, com outro elemento. Né? Muitas vezes a gente precisa disso. E isso realmente é fundamental você fazer a avaliação, porque aqui, como é uma piscina com um fluxo muito grande de pessoas, sim, eu acho que essa questão do tratamento é muito importante e muito rigorosa. Sim, né? claro. E o cloro a gente sabe que não aceita, a planta não aceita muito bem o cloro, né? Então, onde vai espirrar, como é que vai ficar. Exatamente. Então a gente vai assim, eu acho que é importante esse acompanhamento, isso é alguma coisa que a gente gosta, eu acho que está no nosso dia a dia, assim, poder participar do desenvolvimento do jardim, sabe? Então, alguns pontos realmente a gente precisa ou substituir ou trabalhar com outros elementos que daí realmente essa tematização com pedra vai funcionar melhor, vai dar menos trabalho para o hotel, para os proprietários e resolver visualmente, sim, a questão, né? Porque é um lugar que vai todo mundo passar, sempre passar, e você tem aquela plantinha que ela tá meio mirrada. Só que às vezes a criança está num escorregador, faz aquela mistura de água e bate água, tal. Uma vez tudo bem, mas todo dia, toda hora. Então a gente também aprende com isso, né? Cuidado muito além, né, do residencial, né? Sem dúvida. Você tem que prever N variáveis. Apesar de que eu falo que o residencial, em relação, independente de proporção, mas é importante essa parte da infraestrutura também. Porque às vezes você chega em residência e o pessoal fala, eu quero fazer irrigação. Mas você tem um contrapiso, dá para fazer? Dá! Mas a gente tem que avaliar como fazer, às vezes o ideal é antes, eu falo que tudo é antes. No projeto a gente resolve muita coisa, né? Aliás, resolve 100%. Maria Paula, explica para o pessoal que esse é um termo novo aqui no canal, tematização. O que seria tematização? Na verdade, a gente quando começou a trabalhar com paisagismo em parques, em piscinas, a gente também começou a ter mais relacionamento, né, com esse nome, tematização. Que é, por exemplo, o que a gente vê, essas questões das cascatas com as pedras, né? Então, aí que a gente pode falar bastante do trabalho do Ricardo, né? Mas é assim, essa é aonde o paisagismo ele se interage com esse trabalho de pedras. Então, às vezes eles deixam alguns espaços para a gente poder plantar. Então a gente chega a discutir muitas vezes assim, o tamanho, o que a gente precisa. Eu vou plantar, mas eu tenho que ter um dreno, essa água tem que sair. Eu tenho que irrigar, eu consigo? Dá para chegar uma tubulação lá? Então a gente consegue, moldando, né, poder deixar toda essa parte de paisagismo, né, essa parte da tematização dessas pedras prontas para receber a planta, né? Então quando a gente fala tematização, você pode tematizar muitas coisas, mas de várias formas, mas especialmente aqui a gente estaria falando das pedras, né, Ricardo? Eu falo que a pedra é realmente essa integração entre a lâmina d'água e o paisagismo. É ela que faz essa junção, né? Para você ter realmente essa harmonização, essa harmonia do espaço, exatamente. Pessoal, vamos dar uma volta agora, explorar um pouquinho mais aqui, que eu quero ir, aquele ponto ali é onde eu quero ir agora. Assim, e eu acho que
que um hotel, um resort, ele traz as pessoas, principalmente um resort no interior, né? Então a gente vê muita gente que vem de cidades maiores, né? De cidades próximas, mas muito de capitais e tal, em busca de natureza, né? Então a ideia é essa mesmo, a ideia é fazer com que eles se sintam aconchegantes, é gostoso, um bem-estar mesmo, né? Que é gostoso estar perto, gente. Você olha nesses cantinhos, né? Sim. E os cantinhos focais, quando a gente fala de plantas com cor em alguns momentos, eu vejo assim, a gente tem algumas plantas, por exemplo, essas vermelhas aqui, né? A planta também legal. é um elemento de busca, né? Às vezes você fala, olha, eu vou em tal lugar, não, sabe aquela árvore que tem aquela planta colorida, aquela flor vermelha? Olha, nós estamos perto dos coqueiros, tudo isso também são pontos de referência, né? Sem dúvida. Mas eu acho que principal, eu sempre falo que o paisagismo, Ricardo, você vai para algum lugar, seja ele uma residência, um resort, um parque aquático, enfim, qualquer lugar que tenha um jardim, e você sai de lá se sentindo bem, você não entende nem o porquê, sabe aquele negócio? Você entra e você sai e fala assim, nossa, mas é um lugar que eu me senti tão bem. Eu tenho certeza que o paisagismo fez parte desse, não é? Dessa sensação positiva, né? E aí, eu acho que assim, a gente quando sai de São Paulo e a gente tem família, tem criança, a gente quer que nossos filhos tenham mais contato com isso, né? Que em São Paulo você não tem essa possibilidade, né? Quando você vem para um lugar desse, você... Não, isso aqui tem a cara de família. Isso aqui é a cara de família, então, né, cara? Isso, sabe uma coisa que eu falo? Eu comentei no início, né? Eu acho que quando os proprietários têm esse amor pelo local, eles olham cada cantinho. Então, assim, aqui acontece muito isso. Então, assim, a gente anda, né, com a Ana, com o Sérgio, com a Ana, essa parte da jardinagem, do paisagismo. Ah, Maria Paula, esse cantinho, Maria Paula, às vezes é uma planta que tem aflorada, que ela floriu. Eu recebo foto. Que legal. Então, assim, você vê que eles prestam atenção nos cantinhos, nas pessoas, né? Isso é legal. E o paisagismo é isso. Eu sempre falo que o paisagismo a gente precisa ter uma noção dessa vista superior. Às vezes, muitas vezes na hora de um portfólio, o pessoal tira, né, uma vista de drone, uma vista das massas, né, das piscinas e tal. A gente tem que pensar nessa massa verde que a gente trabalha através do desenho e depois isso vem, né, para a obra, né? Mas também a gente precisa pensar numa mãe que está sentada num pergolado, embaixo de um pergolado, esperando o filho no escorregador, por exemplo, né? Mas o que ela está vendo? Eu estou trabalhando com flor, com cheiro. Eu acho que são dois elementos que é importante a gente pensar no todo, né? Na vista inteira, que é isso que muitas vezes vai chamar atenção para um hóspede estar vindo. Mas quando ele está aqui, o que é importante, né? Você tocou num ponto interessante também, deles gostarem de planta e deles entenderem o processo da planta, né? Daquela ansiedade que você sabe que hoje a gente está... Muito, né? Eu falo que hoje o mundo ele é enlouquecido, né? Então, às vezes, a gente vê muito, por exemplo, essas plantas aqui. Se a gente puder, uma oportunidade, a gente mostrar o antes e o depois... Essas plantas, elas não vieram assim, né? Aquela planta vermelha, que eu falo que eu sempre estou mostrando a vermelha, mas assim... Mostra a vermelha para o pessoal ver também. Por exemplo, ela veio aqui, assim, né? Veio pequena. Então você planta uma distância de plantio, né? Falar que o paisagismo está lindo, tem quantos? Dois anos, né? De paisagismo. Foi para 3 agora. 3 anos de implantação. É o que a gente conversou até com o Castiglione, né? As pessoas às vezes querem fazer o paisagismo, mas querem que já chegue como vai ficar daqui a alguns anos. De venda, não tem como, né? Não, isso é de venda, não tem. Então, por exemplo, aqui, imagina, essa área aqui estava tudo mais baixinho, essas plantas eram menos da metade, algumas folhas, né? E é uma vegetação rápida, relativamente rápida para o paisagismo. Então, falar é rápido no ritmo que tem que ser, né? Então a gente sempre brinca, espera chegar a épocas de chuva, independente de irrigação, tá? A irrigação é essencial. Isso é um ponto, assim, que eu falo que eu visto a camisa mesmo da irrigação. Você tem irrigação em tudo, o seu jardim, meu Deus do céu, nessa época de seca, nessa época que as plantas estão
estão mais em dormência, tal, mas o que acontece? Se tem a água está aí, ela está vindo, as plantas elas se desenvolvem mais rápido, mas a época da chuva, né? Então assim, você vai ver um outro jardim em janeiro, né? Sim. E assim vai, né? E Maria Paula, essa é uma pergunta que não é só sobre esse ambiente que a gente está aqui, mas sobre o todo de paisagismo. O quanto que o paisagismo tem relação com o bem-estar, seja de uma pessoa que vem visitar aqui ou uma pessoa que mora numa casa com paisagismo, o quanto o paisagismo tem relação com o bem-estar daquela pessoa? Eu acho que ele tem muito, né? Eu acho que o paisagismo ele faz parte, é o que eu falei, muitas vezes as pessoas elas não imaginam o que o paisagismo traz de benefício quando você está ou passeando, ou trabalhando, ou estudando. Daí a gente começa a entrar nessa história da biofilia, né? Que hoje a gente se fala muito, mas que é o quê? É essa natureza próxima a você, mas de que maneira? Não é um vaso, não é isso. Ah, eu vou colocar um vaso, eu estou me sentindo bem, não. Mas é você estar, muitas vezes a sua janela, muitas vezes você está num quarto, se você tirar a janela daqui, colocar aqui, e essa visão é a visão de uma mata, por exemplo, Já muda o seu... você muda totalmente o seu Com certeza. o seu humor, tudo, né? Então, assim, Verdade. então é muito. Eu falo, não dá para imaginar, por exemplo, um espaço desse sem planta, né? Não dá. Um espaço desse é impossível imaginar. Mas dá. e um apartamento pequeno, né? Você acha que tem como equilibrar isso? Porque às vezes a pessoa mora num apartamento pequeno, o Ricardo citou São Paulo, às vezes aquela correria de São Paulo, e o verde faz falta no dia a dia para quem tá lá na cidade cinza, né? Pai. E tem como equilibrar isso, às vezes, num apartamento pequeno? Sim, eu acho que tem, lógico. Vai muito da gente entender como é esse espaço, né? Às vezes é um espaço, por exemplo, de escritório que você tem 24 horas um ar-condicionado. Difícil. Você pode pôr planta? Sim, mas assim, saiba que Tem que ter uma você troca, tem que fazer uma a manutenção. troca, Aham. né? Tô falando de plantas naturais. Sim. Muitas vezes, dependendo de onde você está inserido, você tem uma janela que dá realmente para uma paisagem interessante. Muitas vezes, se você não consegue trabalhar uma planta natural, mas às vezes até a arte, eu falo que a arte, né? Às vezes você pode trabalhar uma arte, uma Sim. pintura, Sim. muitas vezes na tua parede, um quadro, Sim. né, que te remeta à natureza. Verdade. Muitas vezes te remeta à sua história, né? Às vezes você é uma pessoa, enfim, que gosta da região de São Pedro, né? E de repente você tem uma foto da Serra de Itaqueri, que a gente está aqui, que é a coisa mais linda. É isso que eu acho. Eu acho que de alguma maneira a gente tem que trazer o que nos remete à natureza. Se não é possível a gente colocar plantas naturais, Sim, é né? verdade. E é legal essa visão da arte, É. que não necessariamente não é paisagismo, mas realmente quando a gente olha para a natureza, é uma obra de arte, né? Tipo, você fala assim, cara, isso aqui parece que foi pintado. E aí cada um, eu acredito que é assim. E eu acho assim, você sabe que depois que a gente começou a trabalhar com essa parte mais indoor, né? Sim. Piscinas indoor, tal, que a gente pode sim trabalhar plantas naturais. Muitas vezes aquela sensação da estufa acontece e fica muito legal, muito bonito. Mas em alguns momentos, o pessoal que trabalha com tematização, né, voltar a essa história das pedras, de plantas, às vezes você precisa trabalhar muito alto, você precisa trabalhar com as plantas artificiais. Sim. E eu falo que isso mudou até a minha visão. Quando a gente vai eu falo que a gente vai se adaptando aos projetos, né? E entendendo que às vezes não adianta eu querer que uma trepadeira vá subir lá, eu não tenho sol, é toda fechada. Eu vou conseguir? Não, eu não vou conseguir. No caso, Então, um conceito de um resort, de um parque aquático, você tem que trabalhar com a cenografia, na Sim. verdade. É Sim. um cenário. é um que você tem que cenário. trabalhar. E é o que a gente estava conversando sobre as pedras nos canteiros. Às vezes, e isso a gente vai aprendendo, Ricardo, Fazendo. na obra. Na Viu? obra. Aqui não vai, porque eu tenho água, eu tenho cloro, as plantas não tá legal. E o proprietário tem que ficar trocando toda hora. Aí que eu falo. Então eu falo, não preciso pôr a minha planta natural aqui, mas eu posso vir com um trabalho de pedra que vai estar no meio, inserido com as plantas. E eu resolvo esteticamente esse lugar, né?
Eu falo que daí o nosso olho, ele fica leve, né? Você fala, opa, não tô vendo aquele pontinho, que aquele pontinho... Ai, ai, tem que arrumar, né? Então... Pessoal, eu quero fazer uma breve pausa aqui para agradecer alguns patrocinadores do Peregrina Talks. Começando pela Aluminix Esquadrias. A Aluminix é uma empresa de esquadrias de alto padrão. Cara, quando eu falo da Aluminix, eu sempre gosto de ressaltar esse ponto. Eles têm uma equipe especializada tanto na parte de produção, quanto na parte de instalação. Não adianta ter um ou outro, precisa ter os dois. Então, se você precisa de esquadrias de alto padrão, conte com a Aluminix. Agradecer também a Casa Blanca, empresa de cortinas, persianas, papéis de paredes, piso vinílico, laminado. Cara, eles têm muitos produtos. Aqui, inclusive, podia ter bastante Casa Blanca porque precisa de todos, coberturas, que é um dos grandes produtos deles. Eles são representantes exclusivos da Hunter e da Stobag, além de ser confecção própria. Então, se você precisa de cortinas, persianas, papéis de paredes, todos e coberturas, conte com a Casa Blanca. E por fim, mas não menos importante, Concept House, automação. Empresa de automação residencial. Cara, assim como o paisagismo, a automação ela veio para melhorar a sua qualidade de vida. Se você quer melhorar seu jeito de morar, você precisa ter automação na sua casa. Além da parte de automação, eles têm também a parte de home cinema, piso aquecido, aspiração central. Ricardo conhece bem eles lá também. Tem de tudo um pouco lá. Então, se você precisa de automação residencial, conte com a Concept House. Bom, vamos voltar aqui. Maria Paula, uma coisa que eu acho importante você falar pra gente é quais são os desafios de uma obra como essa? Que assim, é totalmente diferente, né? Tem a questão do custo, porque você falou tem que trocar a planta, tem que equilibrar o custo, porque afinal é uma empresa. Então, quais foram os grandes desafios que você enfrentou nessa obra? Eu acho assim, a gente tem que ter programação, né? Isso é uma conversa que a gente estava tendo há pouco com o Sérgio, inclusive, essa questão da programação. Quando a gente trabalha um projeto, a gente consegue definir com os clientes tudo que a gente está usando de plantas. Então, um projeto paisagístico, o que ele inclui, né? Então, assim, a gente trabalha com tudo isso que a gente está vendo, foi quantificado, né? Então, assim, tamanho, sugestão de muda, de porte de muda, né? Então, tem área que a gente tem que focar mais numa planta mais alta, porque é uma planta logo de impacto, que eu preciso ter, porque ela vai ter o tempo dela de crescimento. Mas tem lugar que eu não preciso. Eu posso estar trabalhando com plantas que têm um crescimento mais rápido, que tem irrigação. A gente já sabe que daqui a poucos meses ela já vai criar um ambiente, né? Então, a gente define essa quantificação. Então, assim, área dos gazebos, área da piscina, etapa 1, etapa 2, tudo que eles usaram para fazer uma cotação com uma empresa de execução, estava com eles, tá? Além disso, uma empresa de irrigação consegue, através de um projeto já pronto de paisagismo, entender aonde ele vai pôr gotejo, aonde ele vai pôr aspersor, que, né, o aspersor, falo como em campinho de futebol, né? Que eu nem sabia o que era aspersor. Então, Eu aprendi agora. O gotejo são as mangueirinhas. Sim. Né? O aspersor, ele sobe e ele... Ah, legal. Igual a gente vê em filme americano, Isso, assim. Exatamente. Mas o que acontece? Quando você tem um projeto de paisagismo, a empresa responsável ela vai entender aonde vai o quê. Então, a gente faz esse trabalho, quantifica esse trabalho, chega a especificar algumas marcas que são boas marcas para que... Enfim, para que eles tenham uma garantia maior, né? Para que eles tenham um uso melhor das luminárias. Então, assim, a gente define toda essa parte, né? E dependendo do projeto, a gente define a parte de pergolado, como eu falei, não foi o caso daqui, mas dependendo do projeto que a gente pega, eu falo que da soleira para fora, a gente define um detalhamento de pérgola, um detalhamento, paginação de piso, que material a gente vai usar. Então, isso é legal, tudo isso é importante para a gente planejar um jardim, tá? Então, me parece que, assim, o que foi fundamental para a obra dar tão certo quanto deu aqui, foi o que você falou no começo, foi eles terem contado com você desde o início da parte de projeto. Com certeza. O planejamento é fundamental. É o planejamento, porque daí a gente conversa, eu falo que daí todo mundo se interage, sabe? O pessoal de mais obra, fácil da gente compatibilizar. muito mais, engenharia, né?
a engenharia, a parte de iluminação, assim, pessoal de engenharia elétrica, hidráulica. Porque assim, a gente fez o projeto, eu sempre brinco. Eu sempre falo assim, não me olhe como uma planta. Eu não vou plantar. Vamos discutir o que tem para baixo, sabe? Então, assim, quando a gente é contratada no início de um projeto, é muito legal. No caso aqui, eu estou muito perto da minha casa, né? Nós estamos em São Pedro, eu estou em Piracicaba, 40 minutos. Então, o tipo de trabalho é um trabalho onde você consegue ter um acompanhamento mais frequente, né? Quando a gente não tá num espaço mais longe, hoje, graças a Deus, a gente tem artifícios, né? Através de um telefone, de um vídeo e tal. Mas é importante entender assim, gente, tem que entender realmente a parte, eu falo de infraestrutura. Porque às vezes a gente vem com uma planta grande e de repente nessa jardineira tá passando tanto cano, né? Se a gente consegue definir isso antes ou passar para os responsáveis da obra isso, mas para isso a gente tem que estar atenta, né? Falar, ó, eu não tô aí, mas viu? A passagem de água, a passagem de elétrica, irrigação, lembra do contrapiso, lembra da passagem de irrigação. A gente consegue fazer isso até por esse dia a dia que faz a gente adquirir, né, E acho uma outra coisa também que a gente também entra no final da obra. Então, a gente é o nosso trabalho e depois é o paisagismo. Exatamente. Então você tem que ter esse acompanhamento para ir andando para um não atropelar o outro, mas o paisagismo é o que mais sofre, né? Até porque um erro no começo pode prejudicar o paisagismo. Veja bem, você faz o acabamento na tua pedra, certo? Sim. Dependendo da hora que eu entro e Se ela entrar antes, da onde está a minha vegetação, ele vai ter que pisar nela, né? Então eu falo assim que é importante existir um respeito de um para o outro, porque acontece muito isso, a gente fala, hoje melhorou muito, eu falo que hoje, esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre o paisagismo, né? E falando assim, a gente escuta isso já, isso não é novidade para ninguém, mas assim, quanto hoje um paisagismo valoriza o empreendimento, Nossa, né? demais. Nessa questão do bem-estar, a gente já sabe, mas eu digo nas questões financeiras mesmo, né? O investimento e tal. Então eu acho que é importante que as pessoas que trabalham em obra, que elas enxerguem o paisagismo de outra maneira. Porque às vezes você ainda pega pessoas que falam, é paisagismo. Então, tipo assim, pisa. Põe outra, tira e põe outra. Tira e põe outra, paisagismo, né? Mas não é bem assim. Então, quando a gente conversa, por exemplo, quando a gente tem uma discussão disso, isso é muito legal. Aqui aconteceu e foi muito joia, com o pessoal de tematização de uma outra área, estavam pondo as plantas e tal. Tem que ter entendimento, né? Você tem que ter. Então, assim, a gente com as plantas naturais, a gente parou, porque o pessoal tinha que pôr andaime para colocar as artificiais no teto, os bonecos, os tiques e tal. Bom, enfim. Mas o que aconteceu? Conversa, sabe? Então, discute. Então, gente, espera. Não vamos tirar, não vamos plantar, monta os andaimes, porque a pergunta era, eu vou prejudicar? Eu falei, você vai prejudicar. Então é muito legal essa conversa. A escolha dos fornecedores. Isso aí. E cara, uma coisa assim, talvez até um pouco polêmica, mas é que a minha visão sobre o paisagismo, realmente concordo, sempre que você falou, Maria Paula, hoje o paisagismo, ele valoriza muito o imóvel, não só do bem-estar, quanto financeiramente. Sim. Mas acho que muitas pessoas ainda têm a cabeça de que o paisagismo é uma coisa muito da elite, assim. Nossa, eu vou contratar uma paisagista para fazer a minha casa. Parece um negócio tão distante, mas na verdade é o que vai fazer a diferença na casa dele. Eu acho que hoje mudou muito, evoluiu muito, né, esse mercado. Né? Tem mudado bastante, até na arquitetura e no design de interiores também. Graças a Deus, eu acho que ainda mudou, ainda tem o quê? Eu não digo nem o paisagista como a elite, mas assim, eu vou plantar. Né? Eu preciso pôr. Então eu brinco que tem gente que contrata porque precisa de 20% de área permeável no terreno. Tem que plantar alguma coisa? Ainda tem. Mas hoje as pessoas prestam mais atenção nisso, né? Principalmente investidores. Isso, hoje os profissionais, o investidor, uma construtora, uma incorporadora, ela já lembra, ela já chama. Eu acho que ele deixou de ter essa visão de que vai ser caro para ter uma visão de que é um bom investimento.
Até porque o paisagismo também é um bom recurso para esconder muita Sem dúvidas. coisa É o que a gente errada tá da falando, obra, tem né? isso, tem aquilo, ó, chama, o que dá pra gente plantar, Por aqui. não é? Pessoal, quero aproveitar que eu parei aqui um pouquinho para agradecer alguns outros parceiros do Programa Talcos, começando pela Naldi Mobile. A Naldi Mobile é uma empresa de móveis soltos. Se você precisa de móveis soltos de qualidade, conte com a Naldi Mobile. O que eu gosto muito de ressaltar é que você não vai lá ficar solto para comprar um móvel, você não vai ficar solto. Você vai ter uma consultoria. Eles têm uma equipe especializada para te dar uma consultoria, seja você um cliente final que quer colocar os móveis na sua casa, ou seja você um profissional que quer especificar um produto, eles têm uma equipe especializada para indicar o melhor para você. Agradecer também a VAP Engenharia. A VAP Engenharia é uma empresa de São Paulo, mas que atua em todo o interior de São Paulo, com muitos anos e muitas obras já feitas. A gente sabe que obra precisa de segurança. Então, se você quer ter segurança na sua obra, você precisa contar com a VAP Engenharia. E por fim, mas não menos importante, agradecer a Western Pools, empresa do meu grande amigo Ricardo e do Luiz. Eles fazem piscinas naturais, lagos, cascatas, pedras artesanais. Agora com essa parte das pedras artesanais, a gente tem toda a linha indoor dos acabamentos, dos revestimentos. Então é difícil de explicar, mas hoje no vídeo de hoje vocês vão poder ver um pouquinho do trabalho deles. Pessoal, agora a gente está aqui com o Sérgio Passos, que é o proprietário aqui do resort. Sérgio, conta um pouquinho da sua experiência aqui, como é que foi o paisagismo e depois dá um pouquinho também do feedback da Western Pools. Não, posso usar umas 2 semanas para contar, não? Pode ser super sincero, inclusive. Porque isso aqui é uma empresa familiar, né, de 50 anos, vai comemorar 50 anos o ano que vem, né? E assim, a gente vem sempre inovando, atualizando, fazendo reformas, adequações. E chegou um ponto que nós sentimos a necessidade de mexer na parte aquática, no parque aquático como um todo, né? E aí com projetos aí que a gente sempre fez muito bem planejado, com empresas sempre competentes, né? Os especialistas na área. Em 2023 nós começamos a fazer essa grande reforma aqui, né? Que vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada aí. Deu um pouco de trabalho, né? Maria Paula tá aqui para falar um pouco se deu um pouco de trabalho não. O Ricardão tá aqui para falar se deu trabalho ou não, né? Mas é isso, né? Muito trabalho e trabalhando com pessoas competentes, com empresas de nome, né? Que possam entregar os serviços da maneira como a gente contrata, né? E eu, particularmente, eu sou muito exigente, mas muito exigente, né? Eu quero fazer sempre o melhor da maneira como é idealizado. Ele passou por isso aqui, porque eu falava, Ricardão, quero assim, não, tem que ter cascata, tem que ser assim, tem que ser bem orgânico, tem que ser bem desenvolvido. A Maria Paula sabe, eu falava para ela assim, Maria Paula, eu quero vegetação, eu quero tudo vegetado, eu quero sombra, ninguém quer mais ficar em piscinas hoje com baita solão na cabeça, né? O pessoal procura sombra, né, que é uma necessidade. E aí vem uma série de outras coisas que acompanham a obra, né, como irrigação, a parte de iluminação, a própria construtora. Esses formatos que vocês veem assim de piscina, a construtora faz o projeto, mas a gente... não, eu quero assim, eu quero aquela curva, eu quero aquela spa, eu quero aquele jeito, eu quero uma montanha com fogo, eu vou idealizando e o pessoal tem que se virar. Né? Eles têm que dar um jeito de fazer isso. E isso que eu falei, né? A competência desse pessoal que trabalhou com a gente não tem dúvida que sai 100%, 99,9%. Vai. Mas ó, o senhor tá de parabéns, porque a Maria Paula falou uma coisa que é fundamental para um projeto dar certo, é o contratante ter essa visão do projeto logo no início, porque se deixa para a última hora, depois acaba ficando tudo corrido, o paisagismo, né? É muito importante isso. Tem muita coisa que você não conseguiria fazer depois, mas daria um trabalho dobrado de você começar a perfurar de novo, a cortar, a tentar implementar coisas que não foram programadas. Isso é muito difícil, né? Então a gente procura realmente trabalhar desde o início, né, com
Compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E até a próxima.